Eles não eram apenas homens altos, eram anomalias biológicas tão perturbadoras que forçaram um reset completo na própria história da humanidade. Da fúria das batalhas antigas aos titãs da mitologia, os Nefilins deixaram rastros que a ciência oficial ainda tenta camuflar sob o rótulo de lendas. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer responder. Seria apenas um erro genético ou o resultado de uma união proibida entre anjos e humanos? O que você verá agora é a anatomia de uma linhagem que nunca deveria ter existido. Na misteriosa terra de Nod, Caim buscou exílio após cessar a vida de seu irmão Abel. Mas o que ele fundou lá desafiava a ordem natural. Ele construiu Enoque, a primeira cidade-estado, e deu início a uma sucessão de mentes prodígias e inovadoras. A linhagem de Caim não criava apenas cidades, eles criavam poder. De Irad a Lameque, o conhecimento avançava rápido demais para a época. Lameque, o primeiro a quebrar as leis originais, gerou filhos que mudariam o destino da terra: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Enquanto Caim construía impérios tecnológicos em Nod, Adão e Eva tiveram outros filhos, dentre eles Sete, que veio para substituir a Abel. De sua linhagem vieram homens que invocavam o nome do Senhor, incluindo o Enoque bíblico, o homem que, segundo os registros, nunca viu a morte. Mas o isolamento entre essas duas linhagens era uma bomba relógio. De um lado, a tradição sagrada nas montanhas. Do outro, no vale, uma civilização vibrante, tecnológica e, visualmente, irresistível. O que acontece quando a pureza encontra a sofisticação absoluta? O encontro das linhagens de Caim e Sete foi uma fusão de mundos que desencadeou o caos. Quando os filhos de Deus desceram das montanhas e viram a beleza das filhas de Caim, a espiritualidade foi corrompida pela busca de prazer e poder. Esse hibridismo deu início a uma era de corrupção e desordem que a Terra não conseguia mais suportar. Mas esse foi apenas o primeiro passo. O que desceu do céu naquela noite no Monte Hermon não era humano. E o que eles traziam consigo iria transformar a humanidade em algo que o Criador precisaria destruir. Você está pronto para o que vem a seguir? No alto do Monte Hermon, uma noite sem lua mergulhava tudo em escuridão e silêncio absoluto. O ar era denso, proibitivo. Subitamente, o céu se abriu, não com trovões, mas com uma luz que desafiava a lógica. 200 entidades celestiais desceram como estrelas em queda suave. Suas asas brilhavam como metal incandescente. Eles não vinham como servos, vinham como rebeldes. E se eu te dissesse que até a perfeição pode falhar? Aqueles seres de luz não vieram cumprir ordens. Eles desejavam o que era proibido: a matéria física, o poder e o prazer. Esse anseio quebrou a ordem celeste e gerou uma queda que quase aniquilou a vida na Terra. Foi o colapso da própria esperança. 200 anjos selaram um pacto sombrio, movidos por um desejo rebelde. Juraram descer, tomar esposas humanas e compartilhar segredos celestiais jamais destinados aos mortais, saberes capazes de alterar o curso da história. Liderados por Semjasa, o mais persuasivo, prometeram nunca voltar atrás. Mas o céu tudo vê. Cada palavra foi registrada. A terra estremeceu anunciando o impensável. Daquela união profana nasceram criaturas sem lugar, gigantes, frutos da mistura entre o celestial e o humano. Seres deformados, insaciáveis e violentos, que não apenas habitariam entre os homens, mas os eliminariam. A era da queda havia começado. Nefilins, gigantes esquecidos, mas eternizados como símbolo da corrupção. Eles surgiram quando o mundo ainda era indomado, em uma era de homens longevos. Após a fusão das linhagens, veio a abundância, mas também a ruptura.
Enquanto as cidades cresciam, os altares eram substituídos por entidades famintas por culto. Vieram rituais sombrios e uma luxúria sem freios. No alto, os vigilantes foram designados por Deus para observarem e protegerem a terra, que estava em profundo desequilíbrio e desordem. Mas, ao observar demais, o papel de proteger se distorceu. A curiosidade virou fascínio. O fascínio virou fome. Eles invejavam o calor das emoções humanas e a beleza das filhas dos homens. Os prazeres carnais os atraíam de forma perigosa, até surgir a pergunta: por que não nós? A queda não começou por amor, mas por posse. No centro desse desejo estava um nome que ecoaria por eras: Semjasa. Mas o que ele ensinou aos homens seria o verdadeiro veneno que forçaria o Criador a agir. Semjasa não caiu sozinho. Ele usou palavras suaves como veneno para semear a dúvida entre as ordens celestiais. Servimos, mas nunca vivemos. Mas foi Azazel quem transformou o desejo em dominação. Portador de saberes proibidos, astros, ervas e ciclos ocultos, ele entregou o conhecimento que prometia poder, mas gerava escravidão. Enquanto a escuridão se alastrava, uma luz persistia em Enoque, um homem simples que descobriu como uma única voz alinhada ao céu pode abalar o abismo. Mas enquanto o caos crescia, um carpinteiro invisível aos olhos do mal começava a erguer algo que ninguém compreendia. O que Noé estava construindo sob zombarias era a única saída para o que estava prestes a nascer. As primeiras uniões profanas dos vigilantes com as filhas dos homens ocorreram em segredo, em vales afastados. Mas o que aconteceu nos meses seguintes chocou até o mais corajoso. As gestações eram rápidas e insuportáveis, abrigando seres que jamais deveriam ter cruzado o portal do nascimento. Quando os primeiros nefilins surgiram, o mundo conheceu o terror. Gigantes de mãos como garras e uma fome insaciável. Em apenas 3 anos, eles já eram titãs adultos, fortes como nenhuma criatura antes deles. Mas o tamanho não era o pior problema. O problema era que eles não possuíam consciência. Sem alma ou compaixão, os nefilins devoravam tudo. Plantações, rebanhos e, finalmente, voltaram-se contra os próprios humanos. A fome e a violência tornou-se uma epidemia. O mundo entrou em colapso espiritual. Os vigilantes tornaram-se mentores da perdição, ensinando a arte da guerra com espadas e feitiçaria. Cidades floresciam, mas em idolatria, com templos erguidos aos anjos caídos. A terra não apenas gemia, ela chorava em agonia. E nos céus, os anjos fiéis assistiam em silêncio, aguardando a ordem que mudaria tudo. Mas você sabe o que acontece quando esses predadores ficam sem presas? A história afunda em sua noite mais escura. Os nefilins tornaram-se fusões profanas de ruína, devorando até seus próprios irmãos. Aldeias sumiam na calada da noite, tragadas pelo pó. Mas o Criador ouvia o clamor da terra. Naquela manhã, o solo pulsou como um tambor de guerra. Surgiram 5 deles, rostos desfigurados, ombros largos como portões e mais de 4 metros de altura. Um deles agarrou um homem comum e encerrou sua existência com um estalo seco. O caos não era mais uma ameaça, era a nova realidade. Mas o que esses gigantes não sabiam é que, enquanto eles gargalhavam, o céu já havia selado sua sentença. Enquanto Miguel apertava sua espada flamejante, o Criador aguardava um clamor de arrependimento. E ele veio através de Enoque, um homem simples, escolhido para uma missão impossível: confrontar as entidades celestiais que mergulharam o mundo na perdição. 3 dias depois, Enoque subiu o Monte Hermon sozinho. O riso de Semjasa cessou ao ver o mensageiro do Altíssimo. Enoque trazia uma proposta de intercessão, mas a resposta não seria o que eles esperavam. Num instante, ele foi arrebatado,
conduzido onde nenhum mortal jamais pisou. O que ele viu diante do trono radiante mudaria sua visão sobre a justiça para sempre. Enoque registrou visões indescritíveis, fogo cristalino e um trono que ofuscava os pensamentos. Diante da voz que comanda o universo, ele recebeu o decreto divino. A paciência do Altíssimo havia acabado. Nome por nome, os vigilantes e os nefilins foram julgados. A sentença era irrevogável. Ao retornar ao Monte Hermon, o silêncio de Enoque confirmou o terror. Não há perdão. O juízo começou. O céu escureceu com o som de tambores celestiais, e 4 colunas de luz rasgaram as nuvens. A queda das estrelas em fúria estava apenas começando. Na dianteira estava Miguel, sua armadura brilhando como 1000 sóis. Quando seus olhos cruzaram com os de Senjasa, o líder rebelde provou o medo pela primeira vez. Tu, que manchaste a criação, serás lançado nas profundezas até o juízo final. Sem tempo para resposta, Miguel o agarrou e o chão cedeu, abrindo um abismo de tormento eterno aos pés do monte. Senjasa foi arrastado para onde nem a esperança sobrevive. Mas a justiça não parou por aí. Gabriel já estava entre os demais, transformando a discórdia que semearam entre os homens em sua própria ruína. Os vigilantes, antes unidos, voltaram-se uns contra os outros. O caos que haviam ensinado à humanidade agora os consumia por dentro. Uriel ergueu a mão e a terra se abriu, tragando os caídos um a um, enquanto Rafael selava cada prisão com fogo sagrado. As correntes eram eternas e o castigo inevitável. Sobre o monte onde nasceu a conspiração, agora reinava a justiça. Mas o juízo estava longe do fim. Os nefilins ainda andavam sobre a terra e sua limpeza definitiva seria ainda mais brutal. Rafael, o curador, foi ao deserto de Dudael encontrar Azazel, que esperava o fim solitário. O diálogo foi curto. Foste feito para proteger e escolheste destruir. Num ato de justiça, Rafael removeu suas asas, e o som cortou o deserto como uma lâmina divina. Azazel tombou, perdendo sua essência celestial, enquanto pedras afiadas o cobriram lentamente. Ele foi preso conscientemente embaixo da terra, até o dia do juízo final. Mais 70 vigilantes foram arrastados às trevas, acorrentados sob a terra em prisões de chamas. A misericórdia havia cessado. Restava apenas o acerto de contas. Mas, enquanto os gigantes eram caçados, um carpinteiro finalizava o projeto que mudaria o DNA do mundo. Em uma planície esquecida, Noé persistia em sua missão. Suas mãos estavam marcadas pelo trabalho de décadas, seguindo uma ordem que desafiava a lógica humana. Ele construía um colosso de madeira em um lugar onde só havia pó e escárnio. Quando a arca ficou pronta, o impossível aconteceu. Animais começaram a chegar em pares, obedecendo a um comando secreto. Leões, serpentes e aves subiam a rampa com uma urgência sobrenatural. As pessoas que antes zombavam, agora sentiam que algo estava fora do controle humano. Mas mesmo vendo o milagre, a porta se fechou apenas para os escolhidos, selada pelo próprio Criador. O céu se rasgou num grito mudo. A chuva não era apenas água, era um dilúvio em fúria. A humanidade e as aberrações tentaram escalar e fugir, mas não havia refúgio. A arca flutuava serenamente, protegida, enquanto lá fora a misericórdia dava lugar à justiça absoluta. O mundo foi resetado e o caos vencido. Das águas do juízo emergiria uma nova chance para a humanidade. Mas se os nefilins foram removidos no dilúvio, quem era o guerreiro colossal que enfrentou Davi séculos depois? A presença de Golias expõe um dos maiores mistérios das Escrituras. Como esses seres ainda caminhavam entre os homens após a purificação? Teorias perturbadoras sugerem que um deles sobreviveu agarrado à arca como um parasita da destruição. Outras apontam que o sangue dos vigilantes permaneceu através da linhagem de um dos filhos de Noé, ou até mesmo do próprio patriarca,
cujos relatos antigos mencionam características físicas incomuns que levantaram suspeitas em seu pai, Lameque. Mas a verdade pode ser ainda mais sombria. Segundo o livro de Enoque e os Jubileus, embora a água tenha destruído a matéria física, os espíritos desses seres não foram finalizados. Eles se tornaram entidades desencarnadas, feitas de uma substância sutil e quase invisível, que atravessaram a barreira da existência para assombrar a humanidade. Esses fragmentos do mal infiltraram-se no mundo como anomalias mentais e influências perversas. Noé teria suplicado por intervenção e a resposta divina foi um equilíbrio brutal. 1/10 desses espíritos foi autorizado a permanecer entre nós para testar a humanidade. Seriam eles os precursores do que hoje chamamos de comportamentos destrutivos? Essas entidades seriam os mesmos espíritos em prisão mencionados nas cartas de Pedro. Após finalizar sua jornada física, Cristo teria descido para proclamar vitória diante desses seres aprisionados, aqueles que desobedeceram nos dias de Noé. Um detalhe perturbador surge aqui. Pedro menciona que Deus lançou esses anjos em abismos tenebrosos, usando o termo grego tártaro. Isso não é coincidência. Na mitologia, o Tártaro é onde os titãs, seres colossais filhos de divindades, foram aprisionados após desafiar o Olimpo. Estariam os deuses pagãos da antiguidade, na verdade, mascarando os mesmos vigilantes e seus descendentes condenados? Justino Mártir, no século II, afirmava que sim. A história dos Nefilins não termina no dilúvio. Ela muda de campo de batalha. Gigantes físicos se tornaram influências invisíveis. O último colosso físico registrado foi Og, o rei de Bazã. Ele era o único remanescente dos Refaíns, e a prova de sua magnitude era física. Sua cama de ferro de 4 metros de comprimento. Og e Golias representam o crepúsculo dessa genética, uma forma final e terrena que estava se extinguindo, mas que ainda era letal. Golias, com seus quase 3 metros e sua couraça de 60 quilos, foi o último grande símbolo dessa era física. Com a queda desses guerreiros, o gigantismo deu lugar à influência espiritual. Hoje a ciência busca ossadas em cavernas isoladas, mas as tradições sugerem que as respostas não estão no que foi enterrado, mas no que ainda caminha, invisível entre nós. Esses seres usaram rituais e promessas de poder para se apresentar como deuses, exigindo oferendas de sangue e adoração, perpetuando a influência dos vigilantes milênios após sua queda. A pergunta que fica para você não é se os gigantes existiram, mas sim, se eles foram transformados em deuses e depois em entidades invisíveis, quem eles fingem ser hoje?